Saudações, minhas queridas, meus queridos. Eu sou o professor de História Felipe Clovan. E agora seguimos na segunda parte da aula sobre a ascensão fascista, sobre o perigo do fascismo. Na primeira aula a gente viu que o fascismo é o produto da crise do liberalismo. O liberalismo produz então uma via, a sua crise produz uma via alternativa de proteção ao capitalismo e à economia de mercado, que vai ser o fascismo. O fascismo precisa expurgar, rechaçar, combater o socialismo, o comunismo e todo o espectro da esquerda. Então o fascismo ele nasce como uma opção da extrema direita de manutenção da economia de mercado italiana, alemã e outros países por onde o fascismo vai se espalhando. Então, dito isso, rememorado isso, nós podemos então seguir adiante com o nosso estudo sobre o fascismo. Então, o fascismo ele é extremamente nacionalista, né? Um lema principal dos fascistas sempre é que o seu país acima de tudo. Isso anula as ideologias, isso coloca o fascista sempre como alguém que está acima da ideologia, porque na verdade ele não defende uma ideologia, ele defende a pátria, ele defende a nação, né? Olha que esperteza nesse discurso. O fascista sempre então ele vai resgatar os valores tradicionais, né? A heteronormatização é que é o normal, a família como uma unidade tradicional, estabilizadora. Então o fascista gosta muito desses discursos. Isso também é algo que também é bastante sedutor aos ouvidos do eleitorado e da maior parte do povo. E aí então o fascismo ele entra no poder, né? Vale rememorar também que o fascismo, antes mesmo de entrar no poder, já tinha um discurso bastante excludente contra as minorias, né, e contra qualquer pontualidade que as minorias necessitassem de políticas públicas. O fascismo sempre foi bastante violento e sempre trouxe esse discurso violento contra as minorias, principalmente contra os judeus e tudo que eles simbolizavam, né? Então isso era algo muito corriqueiro. Se a gente pegar lá a vida cotidiana, tu vai ver sempre que as pessoas não acreditam que quando eles entrarem no poder, eles efetivamente vão fazer aquele tipo de violência que eles pregam. E como a gente viu no final das contas, eles vão acabar fazendo essa violência até muito pior do que eles falavam antes. E a gente vai ter, né, os crimes absurdos dos campos de concentração. Mais de 7 milhões de judeus vão ser executados nos campos de concentração, sem falar todas as outras vítimas desses campos de concentração que eu também pretendo falar nesse vídeo. Nisso então, nessa segunda parte do vídeo, eu quero falar um pouco sobre o perfil psicossocial do fascista. Então nessa parte eu trago aqui uma série de compilações de vários estudos, estudos principalmente do Hobsbawm, alguns estudos da psicanálise, Adorno principalmente. E aí o que é interessante é que a maior parte desses estudos, desse perfil psicossocial fascista, ele não é algo que foi apropriado e desenvolvido apenas pela esquerda, né? O perfil psicossocial, principalmente a escala F, a escala fascista, desenvolvida por Adorno, ela vai ser utilizada durante muito tempo por muitas instituições públicas estadunidenses para tentar mapear o que seria um potencial fascista nos Estados Unidos, pelo medo ali no pós-Segunda Guerra Mundial do fascismo vir a ressurgir, sendo também que os Estados Unidos ficou aí responsável pela desnazificação de boa parte da Europa e principalmente de boa parte, praticamente quartos da Alemanha, né? Então, os Estados Unidos vão se apropriar desse perfil psicossocial para combater o nazismo na Europa e na Alemanha. Então vamos lá, vamos falar sobre esse perfil psicossocial, que é algo consagrado na literatura.
Primeira coisa, todo potencial fascista, ele defende muito o convencionalismo. O que é o convencionalismo? Para ele, os valores da classe média, os valores dados pelo senso comum, eles são sempre os valores que devem ser defendidos com unhas e dentes. Eles são naturais, não existem as tradições nacionais, as tradições fascistas, as tradições conservadoras, elas não são criações, elas não são de classe, elas não defendem interesse, elas são naturais, elas estão sempre estiveram na sociedade. Então o fascista acredita num convencionalismo, principalmente os valores da classe média. E aí ele precisa, através desse convencionalismo, buscar respostas rápidas e fáceis a problemas muito complexos. Por isso sempre a utilização de slogans, jargões, né, frases muito fáceis. Sempre bom lembrar que os discursos do Hitler, né, eles não eram discursos muito longos. Inclusive o discurso dele era sempre dado por frases de impacto, pequenas frases rápidas, onde ele joga o povo, depois ele retrocede, ele deixa o povo sentir aquilo que ele está trazendo, porque é o que eles querem escutar, e depois ele volta com mais frases de impacto, mas sem complexidade nenhuma. O fascista em potencial, o fascista, ele adora a submissão. E quando eu digo que ele adora a submissão, não é que ele é alguém submisso no fato de que qualquer um vai lá e domina ele. É que ele idealiza uma autoridade, né? Ele acha que é sempre alguém que vai salvar a pátria, o salvador da pátria, é alguém que vai salvar a comunidade. Se há um problema em algum lugar, é porque não há um líder, é porque não há alguém para conduzir. Então, se alguém conduzir, se alguém for lá e alguém levar esse rebanho, esse rebanho vai se organizar, as pessoas vão viver melhores, mais estáveis e mais felizes. Então ele idealiza uma autoridade que sempre tem que se submeter. É a autoridade patriarcal, é a autoridade do chefe empresarial, é a autoridade do salvador da pátria, da nação, né? E essas pessoas precisam compartilhar então esses valores tradicionais, esse convencionalismo. Eles também defendem uma exaltação à família tradicional, né? Principalmente heteronormativa. Tudo que fuja da família heteronormativa, isso é uma aberração que deve ser combatida. Então a família tradicional é que traz a estabilidade, é que vai trazer a unidade, principalmente da nação. Na verdade, a nação é composta de vários núcleos familiares e que se eles se apresentarem estáveis, a nação também vai se apresentar, né? Uma idealização absurda e que também não se comprova em nenhum momento sociologicamente, historicamente, né? E, para continuar, o discurso do perfil psicossocial fascista é um discurso baseado em slogans sempre muito violentos, com o intuito de difamar, de ser utilizados esses slogans contra os seus inimigos, principalmente criar bodes expiatórios, né? É o judeu, é o socialista, é o comunista, é o corrupto, principalmente é o agente externo, é o imigrante, são elementos normalmente mais frágeis da sociedade que podem ser atacados para se virar o bode expiatório. Eles são os culpados de tudo, e sempre dentro de muitas teorias da conspiração. O perfil psicossocial fascista, ele tem muito desprezo pelos direitos humanos, né? Então, para ele, na verdade, os direitos humanos é um problema que deve ser combatido, porque ele serviria para salvaguardar a todos aqueles que sabotam a nação, que sabotam a pátria. Então ele tem um desprezo dos direitos humanos, até mesmo porque a mentalidade fascista, ela é uma mentalidade de reação, é uma reação aos valores fundamentais do iluminismo. Ele não acredita numa emancipação dos seres humanos, ele não acredita que através do progresso é possível que todos possam viver felizes, né? Muito pelo contrário, para o fascista eu tenho que voltar a um ponto anterior
anterior aos valores iluministas, né? Deve-se voltar a um ponto quando vigorava lá aquele sistema absurdo, o antigo regime, baseado na tortura, no martírio dos corpos, né? Numa época onde nem, por exemplo, existiam prisões, onde as pessoas, na verdade, elas eram presas apenas por um pequeno tempo, mas na verdade elas passavam o tempo inteiro sendo torturadas, ou então acabavam sendo martirizadas, sendo mortas através de enforcamentos, quartejamentos, né? Então, que para eles esse tipo de sociedade ele traria uma maior estabilidade, o que também é uma grande mentira histórica, né? As sociedades de antigo regime eram extremamente mais violentas, desorganizadas e instáveis. Na verdade, nunca se teve tanta estabilidade quanto se tem hoje. Então, isso é uma inverdade histórica. Os direitos humanos, muito pela verdade, eles preservam os direitos fundamentais, o valor à vida, o valor ao direito da presunção de inocência até que se prove ao contrário, a um julgamento justo, a uma polícia que não seja truculenta e que trate igual, tanto rico como pobre. Então ele tem um desprezo a esses direitos humanos. E todos nós sabemos que dentro das sociedades de uma economia de mercado, uma sociedade capitalista, quem tem mais dinheiro, quem consegue comprar bons advogados, consegue os seus direitos humanos preservados. Os pobres, as pessoas indefesas, as minorias, elas acabam não tendo os seus direitos humanos preservados, né? Então esse desprezo ele tem um caráter classista muito claro. Também existe uma valorização absurda da virilidade masculina, né? E nada mais pode afrontar um fascista do que a emancipação feminina ou a emancipação LGBT+, né? Ou seja, toda vez que a mulher ela adquire direitos, toda vez que um homossexual adquire direitos, ou que um negro, ou que um pobre, isso acaba, na verdade, reduzindo os seus privilégios. E quando ele vê os seus privilégios reduzidos, ele acaba acreditando que, na verdade, ele está perdendo direitos. E que, na verdade, o outro está adquirindo os seus privilégios, né? Então ele não consegue perceber isso. E muito normalmente isso está ligado à virilidade masculina, porque principalmente com a emancipação feminina, quanto mais as mulheres adquirem um status de igualdade com os homens, mais os homens veem os seus privilégios reduzidos e isso sempre vai gerar uma reação violenta por parte dos homens, né? Que vão acabar vendo aí na emancipação feminina algo inadmissível. E o discurso fascista ele ajuda bastante nessa valorização da virilidade e para a perpetuação dos homens e os seus privilégios na sociedade. O perfil psicossocial fascista ele também tem como discurso básico o combate à corrupção. O combate à corrupção ele justifica qualquer violação aos direitos humanos. Então, o combate à corrupção ele sempre vai ser utilizado um discurso muito direcionado contra os inimigos, é o inimigo que é corrupto. Nós não somos, inclusive, sempre encontramos, o fascista sempre encontra uma forma, quando ele pratica corrupção, dizer que isso não é corrupção, isso é uma prática comum, que isso é algo que sempre esteve ali, que na verdade, se aconteceu, ele inclusive foi vítima disso, né? E que, na verdade, quem pratica corrupção são os seus inimigos. E que, inclusive, combater a corrupção com a violação dos direitos humanos sempre vai ser algo justificável. O fascista ele também tem um desprezo muito grande pelo diálogo e o debate racional. O fascista, inclusive, por ser uma reação, por querer voltar a um tempo anterior ao tempo das ideologias que bebem na fonte do iluminismo, eles desprezam o racionalismo. O diálogo não é racional. O diálogo não é mediado pela racionalidade. O diálogo é mediado pelo absurdo. Ou seja, o que eu acredito, o que eu defendo é o que está em primeiro lugar. E não importa as evidências, não importam as provas, o que importa é o que eu acredito. E naquela velha história de que os fins justificam os meios, vale qualquer coisa para eu poder defender
o homem branco, heterossexual, cristão e conservador, a economia de mercado. Então, um desprezo total ao diálogo e o debate racional. Nisso é acompanhado também por um anti-intelectualismo. O fascismo rejeita toda a complexidade das ciências sociais. Para o fascista, a própria prolixidade das ciências sociais, ou seja, o discurso, a narrativa ciências sociais, ela é por excelência extensa, né? Explicar a complexidade dos fenômenos sociais só é possível através de um discurso extenso, complicado, um discurso que precisa de um tempo para poder ser desenvolvido. Então, para os fascistas, eles vão dizer, isso aí é coisa dos comunistas, dos esquerdistas, que querem nos enganar, e toda vez que eles querem nos enganar, eles desenvolvem essas ideias mirabolantes, né? Porque, na verdade, para os fascistas, o que eles vão dizer é que tudo está resolvido pelo senso comum, tudo está resolvido pelo slogan, né? Pela frase fácil, reta, pelo merchandise, né? Pela aquela coisa da propaganda. O fascismo acredita que aqueles 30 segundos ali da propaganda mexendo com a emoção, com o coração, é o que vale. E toda a complexidade de uma narrativa racional, baseada em evidências, isso é perda de tempo, isso é uma tentativa de tentar enrolar a população. Eles também rejeitam a complexidade da arte, não entendem a arte, não querem entender a arte. E a arte, na verdade, ela passa a ser também um alvo de ataque, porque a arte e as ciências sociais, elas são efetivamente críticas, né? Elas desconstroem os mitos, elas desconstroem todo um aparato criado ideologicamente para justificar coisas absurdas. Então, o anti-intelectualismo é muito presente no perfil psicossocial fascista. E por último, desse emaranhado de condições do fascista, existe uma preocupação excessiva com a sexualidade dos outros. Isso sempre está muito evidente, né? O fascista ele acredita que se houver uma troca afetiva, homoafetiva na rua, isso vai contaminar toda a sociedade e coloca em risco, inclusive, a própria sexualidade dele, né? Isso demonstra, isso Freud vai explicar, a psicanálise vai explicar muito bem, né? E vai deixar claro que, na verdade, é uma falta de segurança, né? Quando tu não tem a tua heterossexualidade muito afirmada, quando tu não tem lá os teus valores muito bem afirmados, quando tu não é muito seguro de ti, tu sempre tem muito medo daquilo que coloca em risco a tua identidade, que não é muito bem afirmada. E a característica psicológica vai ser sempre atacar isso que coloca em risco e que eu não sei muito bem lidar e que eu não sei muito bem como me defender. Então eles têm uma preocupação excessiva com a sexualidade dos outros, né? Inclusive não só com com a comunidade LGBT+, mas também uma preocupação principalmente com as mulheres, né? As mulheres sempre colocadas enquanto submissas, objetos, né? E que deve se preservar enquanto figura para o seu proprietário, né? Que seria o homem, o seu marido, o seu pai e por aí vai. Então esse é mais ou menos o perfil psicossocial do fascista e que foi a parte 2 desse vídeo e que eu quero agradecer aí muito ao meu amigo e compadre, o professor Marcito Castro, porque eu acabei aí me apropriando de uma sistematização dele, juntei essa sistematização sobre pesquisas dele junto com a escala F desenvolvida por Adorno. Muito obrigado pela atenção e a gente segue aí no terceiro vídeo, continuar explicando o perigo do fascismo.